Então, segundo Crônicas, capítulo 22, verso 10 ao 12, vou ler. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia Jeoseba, que era filha do rei Jeorão, meia-irmã de Acasias e mulher do sacerdote Joiada. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim ele não foi morto. Durante 6 anos, Joás ficou escondido com as pessoas que o protegiam. Enquanto isso, Atalia governava o país. Existem aquelas pessoas que em todas as circunstâncias e eventos da vida, elas aparecem. As pessoas que não medem as consequências para torcerem pelo mal, para promoverem o mal, para fazerem o mal. Existem estas pessoas neste mundo. Segundo, existem outro tipo de pessoa em todos os eventos da vida. São as pessoas que se esforçam para fazerem o bem. E existe um outro tipo de pessoa em todo evento da vida, em toda a história, em todo o tempo. São algumas pessoas, não são muitas, que são escolhidas por Deus para cumprirem propósitos específicos. Você vai encontrar pessoas como Moisés, José, Daniel, Davi, Samuel, João Batista, Paulo, que o Senhor especificou, são vasos escolhidos por mim para fins específicos. Deus nos escolheu para propósitos específicos. Nós não estamos aqui mais por acaso, nós somos parte de uma missão, de um projeto. Glória a Deus. Então guarde isso nessa introdução. E eu quero começar a falar da história de Joás, exatamente localizando esses 3 tipos de pessoas na história. O primeiro grupo, aquelas que não medem consequências para promoverem o mal, fazerem o mal, patrocinarem o mal. Nós vemos na história de Joás, primeiramente então as pessoas de Jezabel, Acabe e Atalia. Primeiro, Jezabel foi uma princesa cananeia que se casou com o rei de Israel, Acabe. Jezabel trouxe o culto de Baal para Israel, implantou a idolatria em Israel, influenciou seu esposo Acabe a perversidade, a contrariar a lei do Senhor. A sua filha Atalia casou-se com o rei de Judá, parece numa aliança política naquela época para apaziguar, para controlar, harmonizar as relações, porque Judá era um reino, Israel era outro reino. Então Atalia casa com Jorão, mas Atalia, ela conviveu parece que muito tempo com sua mãe, e ela herdou da sua mãe toda a perversidade, toda a visão idolátrica, e ela foi, então no casamento com Jorão, rei de Judá, que era filho de Josafá, ela levou para Judá também o culto a Baal, construiu templos a Baal, fez Israel voltar-se para a idolatria, influenciou terrivelmente o seu esposo para o pecado. Resultado, consequências, Jeorão só reinou 8 anos, morreu, foi morto por Jeú, porque perdeu o favor de Deus, porque apartou dos caminhos do Senhor. Jeorão morre, seu filho Acasias assume o trono. A Bíblia diz que Atalia, a sua mãe, agora viúva, passa a influenciar o filho da mesma forma que tinha influenciado o pai para o mal. A Bíblia diz assim, era da idade de 42 anos, quando começou a reinar, e reinou 1 ano só sobre Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri, na realidade filha, que é neta.
Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, ou seja, tudo que estava acontecendo no outro reino fracassado, já estava presente no reino de Judá, porque a sua mãe era a sua conselheira para proceder impiamente. Imagina os irmãos, quem tem uma mãe como a Thalia assim, não precisa de misturar com os ímpios não, já está no caminho errado. Sua mãe o influenciava impiamente. Por conta disso, ele reinou apenas 1 ano em Jerusalém e foi morto também. Nesse momento em que morre Acasias, Atalia, com suas más inclinações, com sua maneira diabólica de agir, aproveita a situação e toma o trono, contrariando todas as regras daquela nação de Judá. Ela toma o trono forçosamente, senta no trono e diz: eu sou rainha agora. Não era o plano de Deus, não era aquele o processo de Deus para a troca e substituição dos reis em Judá, mas ela diz: sou eu a rainha. E ainda mais, ela sabe que tudo aquilo podia ocasionar grandes tumultos, e principalmente até dentro da sua própria família, que teriam outros herdeiros legítimos do trono. Sabe o que ela manda fazer, Atalia? Ela manda matar todos os seus netos. Todos. Diz: matem todos, não quero nenhum. Você diz assim: pastor, por que estava acontecendo todo esse tumulto na história do povo de Deus no passado? Eu vou te dizer por quê. Porque todos os descendentes de Jeorão, de Acasias, eram descendentes também de Davi, e tinham a promessa de Deus para Judá, que do trono, que da família de Davi, da descendência de Davi, viria o Messias. Deus estava operando naquele tempo, mas Satanás estava tentando usurpar a ministração profética. Ele queria interromper a linha messiânica, ele queria quebrar a sucessão do trono de Davi. Os descendentes de Davi, queria eliminar todos. Então essa foi uma época em que o diabo tentou impedir o nascimento de Cristo, matando todos os descendentes da casa de Davi. E aí acontece o inusitado, o glorioso, e aí nós vamos ver outro grupo de pessoas. Naquele momento, o sumo sacerdote de Judá chamava-se Joiada, sua esposa Jeozeba, ela era meia-irmã de Acasias, ou seja, ela era tia dos filhos de Acasias, netos de Atalia, que tinha que ser morto. E ela lembrou, enquanto estavam matando outros netos, ela lembrou que no berçário do palácio tinha um neném de um ano, menos de 1 ano de idade, um bebê chamado Joás, filho de Acasias. E ela foi disfarçadamente, arriscando a própria vida, entrou no berçário, sequestrou o menino e também a sua babá, e diz: venham comigo. E levou eles para o templo. Ela era esposa do sumo sacerdote, e escondeu aquele bebê de 1 ano num quarto que tinha nos fundos do templo, onde ninguém podia penetrar, só os sacerdotes. E a Bíblia Sagrada diz que ela escondeu aquele menino por 6 anos. Joás foi criado ali pela Jeozeba, pelo sumo sacerdote Joiada, com todo carinho, todo amor, tudo que uma criança precisa. Jeozeba dispensou ao pequeno Joás, abraçou ele, dava banhos nele, punha comida na sua boquinha, ensinou ele a andar, a falar, trocou suas fraldas, embalou no braço, fez dormir, tudo que uma criancinha precisa, ela fez. Você pergunta: onde estava a mãe de Joás? A Bíblia não fala, provavelmente ela tinha sido morta. Fala o nome dela, mas ela não aparece na história em lugar nenhum. Ela devia ter sido ou exilada ou morta. O fato é que Joás dependeu da providência de Deus, e a providência de Deus acudiu Joás através dos braços de Jeozeba, de Joiada. Agora, uma coisa muito linda, né? Eles fizeram o que todo pai tinha que fazer com seus filhos: esconder os seus filhos na casa do Senhor, na presença de Deus, protegê-los da morte, porque atrás do espírito de Atalia, de Jezabel, está Satanás, está os demônios que querem infernizar as famílias, destruir os nossos filhos, matar, roubar, tirar a identidade, contaminar.
Mas Jeoseba deixou um legado tremendo, que foi a da manutenção da linhagem de Davi, confirmando a promessa de Deus para o seu povo. Em meio à escuridão espiritual dos governos de Jeorão, de Amazias, de Atalia, que agora estava no trono indevidamente, Deus providenciou uma lâmpada chamada Joás. A Bíblia diz: porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi. A situação, irmão, estava tão grave que era de punição total, mas Deus não quis. Por quê? Em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Aonde estava a lâmpada naqueles dias? Estava no quartinho do templo, chamando com o nome de Joás. O pequeno neném crescia, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos de idade, 7 anos, quando ele completou 7 anos. E agora eu estou falando já desse terceiro personagem que sempre aparece na história, alguém escolhido por Deus, alguém que Deus guarda, alguém que Deus protege, alguém que Deus preserva. Você já foi preservado da morte, da destruição milhares de vezes. Você está aqui porque Deus quer que você esteja aqui, porque Deus tem um plano na sua vida. Você é importante para Deus no reino dele, ainda que somos pobres pecadores, mas Deus investiu o sangue do seu Filho em nós. Então nós valemos agora não o que somos, mas o preço que Ele pagou. Eu sou o que sou não porque eu tenho algo de especial. Não, Paulo disse: eu não sou o que sou por mim mesmo, mas pela graça de Deus. A graça de Deus em mim, o poder de Deus em mim. Então quando Joás está chegando à idade de 7 anos, só por curiosidade, o nome Joás significa Deus é forte, Jeová é forte. Diga comigo: o Senhor é forte. Olha, irmãos, todos nós temos este Deus como bandeira, como escudo e fortaleza. Nosso Deus é forte, por isso Ele pode nos guardar, nos proteger. Joás foi literalmente demonstrado como escolhido de Deus, como todos nós somos. Como? Joás foi providencialmente livrado da morte, naquele tempo ainda, quando ele tinha 1 ano de idade. Foi milagrosamente escondido por 6 anos, ninguém viu ele. A Atalia não conseguia entender que aquele era o Joás. Quem sabe passou perto, viu os meninos brincando, mas não sabia, Deus não permitiu. Foi gloriosamente preservado até os 7 anos. Quando chegou aos 7 anos, Deus deu para Joiada uma revelação, uma instrução de guerra. Disse: Joiada, você vai proclamar Joás como rei de Israel. Provavelmente Joiada deve ter ficado pensando: Senhor, mas ele tem 7 aninhos. Deus disse: você não está com ele? Eu te coloquei ao lado dele por isso. Vou te dar as instruções. E Joiada, irmãos, reuniu 7 oficiais dos exércitos de Judá. Eram homens tementes a Deus, que Joiada conhecia pessoalmente. Chamou e disse: olha, amigos, a nossa nação está falida. A Atalia é uma usurpadora. Ela está sendo usada por Satanás, quer eliminar a semente de Davi. Então, ou seja, eles já tinham um bom exército. E Joiada falou o seguinte: vamos marcar um dia específico. Vai ser um sábado, dia de celebração na casa do Senhor. Todos virão para cá para oferecer sacrifício. Ninguém saberá exatamente o que vai acontecer, mas eu preciso de vocês, oficiais. Eu preciso do oficial X no palácio, ficando ali como se estivesse guarnecendo a Atalia, mas protegendo Joás, ali pronto para qualquer coisa. Outros ficam no pátio, outros ficam ali, outros ficam acolá. Eu quero vocês todos de prontidão no dia tal. E marcar o dia. E o povo de Israel veio para o templo. Joiada estava oficializando o sacrifício, outros sacerdotes estavam, os oficiais estavam atentos, soldados todos esparramados, prontos para qualquer ordem. Então, de repente, o sumo sacerdote Joiada traz a criancinha, o Joás, põe ele num tablado alto e grita bem alto no pátio do templo: senhores, olhem para cá, vejam o que vocês estão vendo. Eles dizem: vemos uma criança. Ele diz: ele não é uma simples criança, é o rei de Judá.
Deus me orientou, esse menino é sucessor direto do trono, e nós vamos agora fazer o que compete a nós. Joiada trouxe o vaso de azeite, derramou sobre a cabecinha de Joás. Joás nem sabia o que estava acontecendo, 7 anos de idade. O sacerdote, depois de ungí-lo, trouxe a coroa, colocou na sua cabeça, e é o mais lindo de tudo, trouxe uma cópia da lei de Deus, entregou na mãozinha de Joás e disse: segura ela no seu peito. O Joás pegou aquela cópia da lei, abraçou, coroa na cabeça, óleo escorrendo pela sua testa, e então o sumo sacerdote olhou para aquele povo e disse: viva o rei! E tomados por um ímpeto grandioso, todo mundo viu que ele era realmente o rei, e disseram: viva o rei! Quando Atalia viu aquele brado e a multidão dizendo: viva o rei, é traição, traição, não permito, vou destruir todo mundo. Os guardas do oficial destinado por Joiada estavam ali, prenderam aquela mulher, e ela furiosamente reagiu, teve que ser morta. Foi tirada do trono, e Joás foi conduzido por um cortejo do sumo sacerdote, dos oficiais, do povo, em brados, cantando os hinos de Davi. É incrível que Joiada pegou as armas de Davi no templo, que estava ali no templo, trouxe para os oficiais ficarem com as armas de Davi. Eles reviveram, trouxeram os templos de Davi naquele dia. Olha a coisa linda, quem deixa um legado para Deus, hein? Davi deixou suas armas para proteger Joás naquele tempo, deixou seus cânticos para ser cantado naquele tempo, deixou o templo que ele deixou os materiais para construir pronto, deixou tudo arrumado. E então naquele dia o descendente de Davi, chamado Joás, foi levado em cortejo para o palácio e foi colocado no trono. Era o rei. A partir daquele momento, é claro, uma criança de 7 anos não sabe o que fazer. Joiada era o seu conselheiro direto, era o seu tutor. Joiada mantinha Joás junto com ele o tempo inteiro, orientava, dizia tudo que tinha que ser feito, tomava as decisões, e o reino de Joás começou a ser próspero. Joás começou a crescer, 7, 8, 9, 10, 12 anos, com 16 anos, Joás, que fora criado na casa do Senhor, viu a casa do Senhor estava destruída, havia templos a Baal, havia sacerdotes a Baal, e Joás então se levanta e diz: vamos acabar com essa religião falsa, vamos tirar esse sacerdote, vamos destruir o templo de Baal, vamos renovar o templo do Senhor. Com 16 anos, há uma grande movimentação em Israel. Deus estava feliz com o governo de Joás, com a tutoria, com a mentoria do sumo sacerdote Joiada, que estava ao lado do rei, e tudo estava indo muito bem. Deus realmente havia cumprido a sua promessa feita, a sua aliança feita a Davi. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi. Joás reinou por 40 anos em Jerusalém. Enquanto ele foi aconselhado pelo sacerdote Joiada, permaneceu temente a Deus, foi um excelente rei. Mas algo aconteceu. Joiada morreu em boa velhice, 130 anos. Logo que Joiada morre, Joás começa a proceder de forma diferente. Algumas coisas começam a acontecer. Joás recebe uma comissão dos príncipes de Judá, e os príncipes de Judá vêm e dizem: Joás, está muito apertado a religião nossa, os princípios da nossa fé estão muito exigentes, você tem que abrir um espaço, você tem que ser mais flexível. Joiada era muito dogmático, você tem que ser mais aberto para o povo, você tem que ser mais flexível. Alguma coisa, né, como nós temos aprendido, alguma coisa a respeito do relativismo da época. Não é bem assim não, Joás, a gente pode ter uma fé em Deus, mas sem tanta exigência. E a Bíblia Sagrada diz que depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e seguiram as imagens do bosque e os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, por causa desta sua culpa. Nesse ponto aqui a Bíblia não vai tecer muitos detalhes, mas diz que houve uma degeneração muito rápida, e Joás deixou-se levar. Talvez o principal pecado de Joás
o início dos seus pecados, deveu o seu desejo de ser popular, de agradar a maioria, de querer ser legal com todo mundo, né? Vamos fazer uma religião mais moderna, mais flexível, os jovens têm que ter mais liberdade, as famílias têm que ficar mais livres. Para que esse tanto de culto? Para que esse tanto de sacrifício? Para que esse tanto de oferta? O rei cedeu e a idolatria voltou a instalar-se em Judá e em Jerusalém. Lentamente a apostasia foi tomando conta de tudo. Joás, num ato propositado de rebelião contra Deus, porque ele sabia que a lei de Moisés, que foi dada a ele quando ele tinha 7 anos de idade, no dia da sua coroação, condenava e proibia toda forma de idolatria. Joás também cometeu o pecado da ingratidão. Ele esqueceu que Deus tinha preparado um homem santo de Deus para cuidar dele, uma mulher santa de Deus que arriscou a vida, escondendo por 6 anos, alimentando, cuidando, zelando dele. Ele esqueceu das lições que Joiada tinha ensinado para ele de fé, de temor a Deus. Joiada dedicou toda a sua vida em seu favor. Ele e a sua esposa não só salvaram a vida do rei das mãos de Atalia, mas deram a formação que ele precisava para ser o grande homem que ele chegou a ser. Ensinaram a ele a palavra de Deus, haviam caminhado com ele lado a lado, enquanto ele crescia, enquanto ele aprendia a governar o povo. Quando Joiada então morre e Joás aceita mudar as estruturas religiosas, sai dos fundamentos, descamba para o caminho da idolatria. Deus não pune, irmãos, o homem no dia que ele peca, não. Tem pessoa que diz, eu fiz alguma coisa errada, mas não aconteceu nada de mal comigo. E aí ele diz assim, é porque não é errado, vou continuar. Irmãos, não pense isso não. Se o Espírito Santo te convencer de um erro, pode ser ele o menor que seja, uma pequena palavra, um pensamento, para e volta atrás. Não é porque não caiu uma estrela na sua cabeça, não caiu um pedaço de concreto em cima da sua cabeça, que Deus não está contrariado, não está triste por isso. Ele está assim. Agora ele não deixou nada te acontecer de mal ainda. Por quê? Porque Deus é compassivo, é misericordioso. Esse é o problema do mundo. Eles fazem uma coisa errada, mas não morrem. Então diz, eu posso continuar fazendo. Porque o mundo só para quando começa a morrer. E olha, mesmo quando começa a morrer, olha a cifra dos que morreram com essa pandemia, e olha como o mundo está. Será que houve melhoria? O mundo está melhor moralmente, espiritualmente? Não, nada disso. Nada disso. Alguns tiveram ousadia de dizer, vamos agora farrear dobrado para tirar o atraso. Vamos beber dobrado para tirar o atraso. O tempo que nós ficamos escondidos dentro de casa. Vamos fazer farra, vamos fazer festa, vamos fazer toda espécie agora de orgia para tirar o atraso. Eles não param e dizem, Deus nos poupou da morte. Quantos morreram? Eu nem sei mais a cifra. 3 milhões? 5 milhões? Eu nem sei mais a cifra. No meio daquele tempo então, sabe o que Deus faz? Deus começa a enviar profetas para falar com Joás. Olha como Deus é misericordioso. Então o Senhor começa a enviar homens santos de Deus. E aqueles homens santos de Deus vão e começam a pregar. Joás volta atrás, lembra dos tempos do seu temor a Deus, lembra dos tempos de Joiada. Arrepende, Joás. Joás, cuidado, o precipício está na frente, você está correndo um risco gravíssimo. E Joás, não, nada disso, não dá atenção, não presta atenção no que Deus está falando. Em meio àqueles avisos dos profetas, Deus levanta um profeta muito específico, muito, vamos dizer, especial. Todos eram, mas esse tem um detalhe. E esse profeta vai até Joás e diz, Joás, arrepende-te do teu pecado, senão o teu pecado vai te achar. E vai ser amargo as consequências. Joás chama os seus oficiais, diz para eles, tirem esse homem daqui, levem ele para o pátio do templo, matem-no. Ele é muito
muito mandão, muito exigente. Ele está cobrando coisas de mim, não respeitou o rei. Seus oficiais levaram aquele profeta para o pátio e apedrejaram o homem até morrer. O homem chamava-se Zacarias. E pasmem, sabe quem ele era? Era filho de Joiada. Ainda bem que Joiada já tinha partido. Imagine se Joiada estivesse vivo, dizendo: mas o meu bebezinho que cresceu ficou tão ruim assim, matou meu próprio filho a pedradas. Não aceitou o conselho de Deus, preferiu matá-lo. A Bíblia diz assim: porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, portanto não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Que história tremenda! Que história tremenda! Daria um roteiro de um filme dramático, que levaria as pessoas para um lado e para o outro, de emoções, de pânico, de sentimentos. Então a história de Joás nos revela que ele não foi o suficientemente firme para resistir às más influências ao longo do seu reinado. Aliás, este tem sido o problema de muitas pessoas. Elas começam bem, elas começam servindo a Deus com alegria, com empolgação, sempre tendo ali um pai na fé que incentiva, que está junto, um pastor que acompanha de perto, mas de repente, quando ela se vê só, onde ela precisa andar sozinha, demonstrar a sua fé, a sua decisão de servir a Deus, seu compromisso com o Senhor, de repente elas arrefecem, começam a se esfriar, começam a abandonar, começam a deixar a igreja, começam a afastar dos caminhos do Senhor, começam a juntar-se ao mundo. Este é o problema de muitos. Eu não tenho dúvida de que muitos desviados foram escolhidos de Deus no começo, foram coroados de bênção, tiveram a sua experiência com o Espírito Santo, compreenderam as riquezas espirituais, mas num dado momento de suas vidas, em que eles precisavam demonstrar a sua dependência de Deus, a sua fé em Deus, eles começaram a esfriar-se, a afastar. Deus está contando com o remanescente nesses últimos dias, e Ele não vai achar muita gente não, porque tem muita gente que por detrás de pretexto ainda de pandemia, não mais adora a Deus, não mais vem para o templo, não mais se dedica a Deus, a sua vida é departamentalizada. Esta é a hora para Deus e amanhã é meu dia, é meu tempo, eu vou cuidar da minha vida. Já não são aquelas pessoas que têm Jesus cedo, à tarde, à noite, todo dia, toda hora é Jesus, é Jesus. Já não são pessoas que amam a casa do Senhor, que amam a palavra de Deus. Elas estão cumprindo apenas a tabela, estão vindo apenas por uma conveniência. Mas ai desta geração que é apartada do Senhor numa hora tão emergencial, onde Cristo pode voltar a qualquer momento. Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O Senhor disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor Jesus te comprou com o sangue dele, não foi para andar com ele uma semana, um mês, um ano, não, foi para andar do começo ao fim. Você não pode desistir do seu amor a Jesus, da sua consagração a Jesus. É agora que você está perto de receber a recompensa pela sua caminhada de fé. Aonde o Senhor vai encontrar muitos dos seus, se Ele vier hoje? Aonde Ele vai encontrar? Em cima do muro, dividido entre o mundo e a igreja. Tem muita gente, milhares de pessoas, elas não dizem que são descrentes, elas não dizem que são ímpias, mas elas também não cumprem o seu papel de filho de Deus.
elas também não representam o reino de Deus, elas não defendem o reino de Deus, elas não dão a vida pelas coisas do Senhor, elas estão por qualquer coisa deixando os compromissos, deveres, a responsabilidade e partindo para outras coisas inúteis. Esta foi a tragédia na vida de Joás. As suas raízes espirituais não eram profundas em Deus. As consequências, porém, logo chegaram. O reino de Judá parou de prosperar. Os inimigos vieram contra Judá. Os inimigos vieram contra Judá. Aqui está a grande lição que devemos guardar. Quando as coisas estiverem dando errado, irmãos, em sua vida, não culpe a Deus, nem as outras pessoas. Olhe para dentro de você mesmo. Descubra onde está o erro do seu coração. Faça isso o mais rápido possível, antes que o juízo de Deus te consuma totalmente. Segundo Reis, capítulo 12, narra os seguintes eventos. Primeiro, Deus permitiu que Hazael, o rei da Síria, viesse contra Judá. Foi um arraso, uma destruição. A Bíblia diz que o exército do rei da Síria era pequeno. Deus fez questão de mandar um exército pequeno para mostrar para eles que eles podiam ter o exército que fosse, fora da vontade de Deus, no pecado, eles não eram nada. O homem não vence pela força, não é pela quantidade de soldados que um exército ganha batalha, irmãos. Deus disse: eu vou mandar um pequeno exército para mostrar para eles que fora do meu favor eles não conseguem nada. Foram todos derrotados. Joás entrou em desespero, em pânico, não sabia o que fazer, porque ele sabia que ele poderia ser morto naquela invasão. Sabe o que ele fez? Uma loucura. Ele foi na casa do Senhor, no templo do Senhor, pegou todos os tesouros que havia na casa do Senhor, ouro acumulado há 100 anos, desde o tempo do rei Asa, estavam guardados ali, para serem usados nas reformas, para serem usados no aperfeiçoamento do templo do Senhor. Ele pegou todo o tesouro, a riqueza inteira de Judá, e deu para Hazael, para se livrar, para não morrer. Hazael levou tudo com ele. Quando os exércitos inimigos deixaram por conta do pagamento injusto que Joás fez, e viraram as costas dos exércitos, foram embora, Joás estava derrotado, empobrecido, e toda a nação tinha perdido a admiração por Joás. Joás já não tinha o apoio de mais ninguém naquela nação, porque ele tinha saqueado os tesouros do Senhor para pagar um rei inimigo, para dar ao inimigo coisas acumuladas com tanto esforço, com tanta dificuldade. Joás perdeu a admiração do seu povo, mas mais ainda, veio a doença. Joás ficou doente, empobrecido, era desgraça sobre desgraça. A história destrutiva do pecado estava seguindo o seu curso de uma forma impiedosa. Irmão, se o homem semear vento, ele vai colher tempestade. Depois de viver uma vida de pecado, não tem nenhuma intercessão mais que possa desviar o furor. Mesmo o arrependimento do homem pode livrar a sua alma, mas muitas vezes não livra o seu corpo da destruição. A história destrutiva do pecado seguia o seu curso de forma impiedosa. A história destrutiva do pecado vai continuar seguindo o seu curso. O que Joás havia semeado voltava contra ele sob forma de colheitas amargas. A Bíblia diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. A Bíblia diz que aquele que semeia no Espírito, vai colher algo do Espírito. Quem semeia da carne, colherá corrupção. Por fim, depois de tantos fracassos, aconteceu o pior. Joás perdeu a confiança dos seus próprios súditos, dos seus oficiais e assessores mais próximos que o cercavam. E estes assessores, tomados pelo espírito de traição, entrou um demônio naquele reinado. A brecha estava aberta, não havia mais nenhuma
nenhuma proteção sobre aquele homem. E então seus assessores o mataram. Mataram na cama, doente, padecendo. Eles aproveitaram de toda a fragilidade e o mataram. Conforme lemos, levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele e o feriram. Joás na casa de Milo, que desce para Sila, porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu. E sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Ele não teve o enterro de um rei, com a glória de um rei. Ele não foi enterrado onde se enterravam os reis, foi enterrado com sua família. Nem isso ele não teve. Caros irmãos, eu sei que essa história é trágica, mas a lição dela é muito forte. Eu vou fazer a conclusão disso tudo agora, preste atenção. É difícil acreditar que uma história que começou tão linda pudesse terminar tão tragicamente. Joás não era aquele bebezinho que foi protegido por Deus? Havia sido uma criança criada dentro do templo, com todo carinho pelo piedoso sacerdote Joiada e a sua corajosa esposa que o amou como um filho, Joseba. Joás não havia sido aquele garotinho que, quando estava com apenas 7 anos de idade, se tornou rei de Judá, trazendo alegria para todo o povo daquela nação. No dia da sua coroação, Joiada lhe deu uma cópia da lei de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, Deus ordenou: darás uma cópia dessa lei para o príncipe do meu povo. Todo rei em Israel recebia no dia da sua coroação a cópia da lei, porque o sucesso de Israel e o sucesso de toda a nação e o sucesso de todo homem está em abraçar a lei do Senhor. Joás havia sido aquele jovem que se preocupou com o templo do Senhor. Afinal de contas, ele tinha sido criado dentro do templo, mandou repará-lo, queria honrar a Deus. Joás, porém, foi aquele homem que, depois da morte do sacerdote Joiada, descuidou-se de sua vida espiritual e começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar a ídolos e perdeu completamente a noção de justiça. A Bíblia diz: e sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E a Bíblia também diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O coração muda, irmãos. Um escolhido de Deus, ungido de Deus hoje, pode ser um ímpio, depravado amanhã, se ele não cuidar do coração. O fato de nós termos a certeza que Deus nos escolheu, não diz que nós podemos viver de qualquer maneira. Pelo contrário, nos impõe o privilégio, mas também a responsabilidade de viver para Deus. A Bíblia diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Advertência para todos: enquanto não cruzarmos, querido irmão, os portais da glória, enquanto nós não cruzarmos esses portais gloriosos da glória de Deus, não podemos deixar de vigiar, de cuidar de nossa vida espiritual, de nos dedicar a Deus, de nos alegrar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor. Paulo disse: corrieis bem. Vocês faziam uma bonita corrida. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você pega um pouquinho do mundo hoje, um pouquinho amanhã, uma pitadinha depois, e vai jogando sobre a sua experiência, sobre o seu coração. Um pouco deste fermento vai levedar a massa inteira. Joás morreu com a idade de 47 anos, mas sua triste história não precisa ser repetida, não pode ser repetida. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje,
para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio de nossa confiança até o fim. Nós somos crentes para ir até o fim. Deus nos escolheu para estar com Ele até o fim. Nenhum compromisso com este mundo. Arreda o pé. Se você foi até um certo nível, está na hora de dar meia volta. Está na hora de abraçar a Cristo de uma forma nova. Onde está o primeiro amor? Onde está a alegria da salvação? Recupere isso enquanto é tempo. É só você dizer: eu vou ser um crente renovado, eu vou voltar aos tempos da minha vida espiritual, abastecida e cheia do Espírito Santo. É uma questão de decisão. Você tem o direito de dizer: vou ficar como estou, mas você também tem o direito de dizer: vou me levantar. Levantar-me-irei e irei ter com meu Pai. Deus disse para Ezequiel: levanta-te e eu falarei contigo. Irmãos, que história tremenda! Meu Deus do céu! Como Deus cercou aquele homem desde a sua infância, sua até infância, de cuidado e de amor. Coisa terrível, coração. Leve a sério, irmãos, olha para dentro. Irmãos, eu nunca pensei que ia chegar o tempo que a gente teria que implorar a maior parte dos crentes para vir para a igreja. Eu nunca pensei que ia chegar nesse tempo. Mas chegamos nesse tempo. Agora, pelo amor de Deus, você não pode vir para a igreja porque alguém implorou com você, não. Veja o chamado do Espírito Santo. Veja a voz de Deus falando com você. Levanta, cumpra o teu papel, seja um filho de Deus com dignidade. Seja produtivo, faz além do que Deus está te mandando. A Bíblia diz que quando a gente faz só o que é mandado, somos servos inúteis. Disponha, seja voluntário, diz: eis-me aqui, Senhor. Vamos dar o melhor exemplo para os nossos filhos, que eles estão vindo aí. E eu não sei quanto tempo falta para Jesus voltar. Eu queria que ele voltasse ontem. Mas se ele não voltar amanhã, nem depois, nossos filhos estão aí. Que exemplo, que legado vamos deixar para eles? Que tipo de cristianismo eles vão ver e vão viver baseado na nossa experiência que estamos deixando? Quando eu ouvia falar que lá na Europa, templos para 1000 pessoas era frequentado por 15 pessoas, eu ficava escandalizado. Agora eu estou compreendendo que essas coisas estão chegando por aqui também. Na Europa chegou um ponto que tinha tão poucos frequentadores naqueles templos suntuosos, construídos pelos grandes avivalistas. Tinha tão poucas pessoas que eles começaram a vender os templos, porque não tinha mais nem como pagar a energia elétrica do templo, nem a refrigeração, nem a limpeza. Por quê? Debandaram. Desigrejados, deixaram a casa do Senhor deserta, sacerdotes abandonaram o seu posto, adoradores abandonaram a sua missão. A Inglaterra, os outros países, grandes países da Europa, todos os países da Europa são céticos. O ateísmo lá tem um índice altíssimo de pessoas que dizem que são ateus. Tem lugar na Europa que tem 75% de ateísmo em países como Irlanda, como Holanda e outros grandes países de ateus. Sabe que aqueles países todos foram avivados, todos tiveram avivamento, sabia? Inglaterra, irmão, foi o país de Wesley. Estados Unidos, Inglaterra, o país de Moody, de Finney. Os avivamentos da Rua Azusa, em Los Angeles, onde saiu fogo para o mundo inteiro. Está na hora de levantarmos a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo, e dizer: Senhor, conta comigo, eis-me aqui. Sou pequeno, sou frágil, mas a meu coração te pertence. Ninguém vai penetrar nele. Não permitirei que nada penetre no meu coração. Ele é teu trono. Eu viverei para o Senhor, meu Rei, meu Salvador, conta comigo. Vamos ficar de pé, queridos irmãos.
Irmãos, tudo que eu trouxe para vocês é Bíblia. Não estou querendo provocar nenhuma emoção em ninguém. Eu estou querendo mostrar para vocês que as coisas mudam lentamente. Depois a surpresa lá na frente é esta: pobreza, destruição, morte. Os inimigos triunfando sobre aqueles que deveriam ser os vencedores. Deus é fiel. Se formos fiéis, Ele permanece fiel. Eu estou completamente tocado por Deus, não agora, eu estou vivendo isso. A angústia realmente está presente no meu coração, não com o meu Deus, mas com a situação aqui de baixo. Eu estou falando com Deus, tem que acontecer alguma coisa, não dá para ficar do jeito que está, tem que acontecer alguma coisa. A pandemia não foi suficiente, não comoveu ninguém, não converteu ninguém, não mudou ninguém. Deus pode usar um remédio mais amargo. Remédio mais amargo. Quando Paulo fala daquela escalada descendente, aquela escalada que vai descendo, em que os homens saem daquele patamar de conhecimento de Deus, mas não glorificam como Deus, mas não dão graças a Deus, conhecem a Deus, mas não honram a Deus. Então a Bíblia diz que o Senhor, porque não corresponderam àquilo que Deus mostrou, o Senhor os entregou a sentimentos perversos e os abandonou às suas paixões. Meu Deus, se Deus tirar a cerca, Deus ainda está retendo, te dando vergonha na cara, no coração, dando temor, alguma coisa na sua vida, está te segurando ainda. Então não insista contra essa cerca não, porque ela é de Deus, né? Tem gente que não faz certas coisas, não é nem por causa muito do temor a Deus, mas pela vergonha da família, dos filhos. Graças a Deus, a vergonha ainda é uma cerquinha que Deus está mantendo aí. Mas se nós insistirmos, como aquela geração insistiu, Deus pode tirar a cerca. E aí a Bíblia diz que eles adoraram mais a criatura do que o Criador. Foram para a idolatria. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu disse uma coisa outro dia que nem eu mesmo pus muito sentido nela, mas o irmão Lucas outro dia me chamou a atenção: pastor, que negócio o senhor falou? Eu falei, assim, o senhor falou naquele estudo, aquela mensagem está gravado, né? Está na internet. Eu falei, é mesmo. Ele disse, o senhor disse que possivelmente há uma possibilidade muito grande da próxima pandemia não ser mais pandemia dessas comuns, não, vai ser a pandemia da loucura. Eu falei isto? Ele disse, sim, o senhor citou Romanos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu parei e disse, irmão, será que não é por isso que está tanta gente surtada ultimamente? Um fica surtado, sai dando tiro nas crianças dentro da escola, outro fica surtado, sai dando tiro lá no estádio, outro fica surtado, xinga o outro, discrimina o outro, com ofensas raciais, e o sujeito perde o medo da condenação, do processo, da cadeia, mas não interessa, ele xinga, ele fala, está surtado. Isso é a loucura que está vindo aí. A loucura está deixando, os homens ficarão dementes, transtornados mentais. A próxima pandemia poderá ser de loucura, em que os homens se matarão um ao outro por nada. Eu estou vendo muita coisa estranha ultimamente nos jornais, nas notícias, principalmente nessa área do surto. Pessoas boas, equilibradas, de repente está matando, destruindo, está esganiçando, está esquartejando, está cortando, está pondo fogo nos corpos. Eu espero que nós estejamos livres desse quadro depressivo que o mundo vai entrando antes da volta de Jesus. Vamos estar orando. Se alguém precisar de oração, aproveite o momento, venha ao altar do Senhor. Então oremos. Senhor Deus, nosso Pai, entregamos em Tuas mãos nossas vidas, todo o nosso viver, todo o nosso existir. Deus, sonda nossos corações, vê se há nele algum caminho mau, Senhor Deus. Nem nós mesmos conhecemos este coração, ele é enganoso. Ele nos trai, Ele nos leva para direções opostas à Tua vontade. Por isso nos submetemos ao Espírito Santo de Deus. Por isso nos rendemos diante do Teu altar, porque os Teus olhos, como chama de fogo, conhecem o íntimo de nossas intenções, nossos propósitos.
Deus querido, livra-nos, Senhor, de todas as vertentes enganosas, todos os caminhos errados. Como, Senhor, aconteceu com Joás, Senhor, não pode acontecer conosco, com seu povo, não pode acontecer com aqueles que te servem hoje na tua igreja. Ninguém pode, Senhor, começar tão bem e terminar tão mal. Nós oramos nesta noite, pedindo a proteção do sangue de Jesus contra as obras de Satanás, contra os enganos dos demônios, contra as mentiras, contra as sugestões malignas, contra a sutileza de Satanás, contra toda essa época que vivemos, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Fora, Satanás, sai da frente, demônios. O sangue de Jesus nos protege, nos guarda e nos livra do mal. Oramos pedindo ao Senhor que faça caminhos retos, direitos, diante dos nossos pés, para caminharmos de uma forma, Senhor, livre e desimpedida. Em nome de Jesus, unge teu povo com espírito de revelação, de entendimento, de sabedoria, de amor. Ó Deus, agora derrama o Espírito, Senhor, que leva espírito de contrição, de entrega, que leva o homem e a mulher a amar o Senhor sem impedimento, sem restrição. Tira todo o bloqueio, tira todo impedimento. Que esta mente agora, Senhor, queira só a tua palavra, queira só a tua palavra, teu conselho. Que este coração deseje, Senhor, ser cheio da tua presença. Que este irmão, essa irmã, comece agora um plano de oração no seu lar, de leitura de Bíblia, de presença na igreja. Que estas famílias sejam levantadas nessa cidade como testemunhas vivas de que tu és o Deus vivo e que fora do Senhor não há salvação para ninguém. Deus poderoso, nós oramos, Pai, pedindo um avivamento. Comece no meu coração, Senhor, comece na minha vida, renova-me, fortalece-me, unge, dá-me palavras da vida eterna. Em nome de Jesus, Pai, nós buscamos a tua presença para isto. Em nome de Jesus nós buscamos e entregamos tudo em tuas mãos.